Oi, gente. Então, a gente pretende aqui, nessa aula zero, iniciar um curso de introdução à filosofia. A proposta aqui não é fazer grandes abstrações, né, em relação às questões filosóficas, sim, mas lançar novos olhares para as questões do cotidiano, quem sabe até despertar algumas vocações, né? Aprimorar algumas reflexões em relação a tudo que será visto aqui em termos de conhecimento, ciência, metafísica, ética, estética, que são as grandes áreas do conhecimento filosófico, pelas quais a filosofia atravessa, perpassa, né? E então, nesse sentido, a proposta é tentar buscar novos significados, né, para essas questões. Para além do significado comum, vamos chamar assim. Quem sabe, a partir dessas informações, a gente passe a ajustar melhor o nosso pensamento, a maneira com que a gente aborda as nossas reflexões e tal. E a partir disso tentar melhorar as nossas escolhas e o convívio que a gente tem com a natureza, com outras pessoas, com outros humanos, né? É claro que pensar e trabalhar com filosofia sempre faz a gente lidar com ideias, e lidar com ideias muitas vezes é lidar com algumas controvérsias, ao menos em termos de filosofia. O que se pensa é que não existe um conceito pronto e definido sobre qualquer coisa que seja. Existe um termo, né, que é o termo da polissemia. Poli quer dizer vários, semia está relacionado à semântica, está relacionado a sentido. E, portanto, algo polissêmico, ou uma palavra polissêmica, é aquela que tem vários sentidos, né? O exemplo mais bobo que a gente pode dar é a palavra manga. Quando se fala na palavra ou no termo manga, pode vir à cabeça das pessoas a fruta, ou pode vir à cabeça das pessoas a manga de uma camiseta, por exemplo, ou outras coisas que eu não estou descrevendo aqui e tal. Isso acontece por causa da subjetividade de cada um. Então, se por um exemplo bobo, quando a gente diz uma palavra, que é a palavra manga, isso acaba se dando, imagine então para ideias. Portanto, uma ideia, ela normalmente é polissêmica, vamos dizer assim. Ela pode ter muitos sentidos diferentes a partir da fala das pessoas e a partir principalmente das interpretações de quem ouve. Quando a gente vai lá falar sobre Deus, religião, metafísica, política, democracia, ética, moral, enfim, beleza, o belo, o feio, enfim, em relação aos termos que a filosofia pensa e trabalha. Então, a proposta aqui, repetindo, né, é só tentar apresentar novos significados para que a gente consiga ajustar as nossas escolhas a partir daquilo que a gente ouviu aqui. Para isso, eu vou utilizar um livro que é um clássico aqui, chamado Filosofando, Introdução à Filosofia,
das professoras Maria Lúcia de Arruda Aranha e da professora Maria Helena Pires Martins, ambas da PUC. Essa edição aqui, ela já está relativamente antiga, ela é de 2007, mas é um ótimo livro. Nesse caso já estava na terceira edição revista, né, da editora Moderna. Existe na praça, no comércio, né, outras edições antigas e algumas mais recentes do que essa. Basicamente, o texto é o mesmo. O que muda ao longo do tempo são os textos complementares e as charges que tem aqui dentro para exemplificar os temas que são pensados e discutidos dentro desse livro, né? Desse manual de filosofia, de introdução à filosofia. Ótimo livro, super recomendo. Muito bem, então é mais ou menos isso. Acho que na capa desse vídeo eu vou colocar a imagem das capas desses livros aqui, dessas edições, tá ok? Para quem tiver interesse em comprar, também posso pôr na descrição desse vídeo aqui, logo aí abaixo. Muito bem. Dito isso, então, eu escolhi comentar aqui sobre algo para iniciar o nosso curso de introdução à filosofia. E esse algo é falar nada mais, nada menos do que o mito da caverna. O mito da caverna, também conhecido ou traduzido muitas vezes como a alegoria da caverna. Trata-se de um diálogo escrito por Platão. Então vocês vão ver lá, né, na parte de história da filosofia, o Platão, ele foi um filósofo socrático da Grécia, aproximadamente 500, 600 anos antes de Cristo. E ele, lá pelas tantas, né, escreve um livro na qual vários diálogos estão ali dentro, chamado A República. E na República, dentro do livro A República, a gente encontra o mito da caverna, que é uma alegoria. Quando a gente diz alegoria, a gente fala sobre uma história que traz em si símbolos. E cada um desses símbolos, dentro de cada um desses símbolos, significados para a gente poder interpretar e pensar a alegoria, o mito da caverna. Então, assim, lá pelas tantas, ele descreve a seguinte história. Ele diz que existiu uma caverna, então, né, dizendo aqui de uma maneira adaptada, né, existiu uma caverna na qual algumas pessoas estavam presas, acorrentadas e viradas para a parede da caverna. E, portanto, elas viviam ali, nasciam ali, cresciam ali, e tudo o que elas viam ou conseguiam enxergar era a sombra delas e das coisas refletidas nessa parede. Então, existia a entrada da caverna, que lançava a luz para o fundo da caverna. As pessoas viradas para a parede observavam esses elementos, essas coisas, essas sombras na parede. E ok, era isso. Porém, um desses indivíduos, ele quebra os grilhões, quebra as correntes e
decide sair da caverna para ver o que tem fora dela. E então ele se volta para a entrada da caverna, é uma subida, ele começa a escalar, começa a subir, ele sente uma certa dor nos olhos conforme ele vai entrando em contato com a luz. E quando ele chega lá fora, ele tem que se adaptar à nova realidade, principalmente por causa das dores no olho, nos olhos. E conforme ele vai se acostumando com a luminosidade e com aquilo que tem lá fora, ele fica encantado com aquilo tudo. Então ele pode ver as plantas, ele pode ver as flores, as borboletas, o céu, o sol, as árvores, enfim, tudo que existia fora e que ninguém imaginava que existisse dentro da caverna. E então, diante de uma espécie de crise filosófica, ele acha injusto que as pessoas que estão lá dentro da caverna não saibam disso. E ele decide retornar à caverna. Pois bem, ele desce a caverna e conta para os demais o que ele viu, o que ele vivenciou. Que existe um sol, uma bola brilhante de fogo que ilumina tudo, árvores e enfim, toda a vida lá fora. Os indivíduos que ali estavam presos o tomam como louco, acreditando que ele enlouqueceu e que o que ele dizia e descrevia não existia. Enfim, lá pelas tantas, o Platão, quando ele está escrevendo, né, ele escreve isso em forma de diálogo. Quando eu digo diálogo, é uma espécie de teatro, né, então, na qual estavam, nesse caso desse diálogo de Platão, conversando Sócrates e Glauco descrevendo a história. E lá pelas tantas, já no final, na verdade, da história, o que fica insinuado ali no diálogo dos dois é que essa pessoa que conseguiu quebrar os grilhões e sair, ela seria possivelmente morta pelo grupo que não entendia, não reconhecia e nem queria se esforçar para entender ou reconhecer aquilo que esse primeiro indivíduo aí, o protagonista, dizia, né? Muito bem, basicamente é essa a história. Agora, lembra que é uma alegoria. E se é uma alegoria, quer dizer que ela é carregada de símbolos, de significados. Então, peraí, o que é a caverna, o que são as sombras, o que são as pessoas, o que são os grilhões, as correntes, né? O que é a subida, o que é a dor nos olhos, o que é o mundo lá fora, qual é o símbolo, o significado, ou a alegoria, a metáfora para o retorno para dentro da caverna, para a comunicação e para a morte iminente do protagonista. Tá, vamos lá. Uma caverna é escura e o pouco de luz que entra ali indica que as coisas, as ideias, metaforicamente pensando, não são muito claras. As pessoas vivem em meio a uma espécie de escuridão, de algo meio sombrio, aquilo que elas não compreendem direito, porque elas convivem a vida inteira com as sombras. Elas têm uma percepção das sombras e não da realidade que gera as sombras, que gera a percepção que elas têm.
Então, simbolicamente, elas não estão entendendo direito o que está acontecendo. Quando a gente pensa a questão dos grilhões, das correntes, talvez seja um símbolo, uma alegoria para elas estarem presas, aprisionadas, e é exatamente por isso que elas não conseguem se libertar para reconhecer o mundo como ele é. Quando alguém quebra esse grilhão, movido por uma curiosidade ou por uma revolta, esse alguém é uma espécie de filósofo que não se contenta com a mesmice, não se contenta com o olhar comum, o olhar do senso comum. As pessoas têm um senso, têm uma sensação, têm uma noção que é comum a todas. Digamos que esse indivíduo não se contenta com isso, ele quer tentar entender algo além. Por isso ele tenta se libertar e ele se volta para a entrada da caverna, para tentar sair da escuridão. Muito bem, ele encara a subida. A subida também é uma metáfora. Ele vai encontrar dificuldades para conseguir sair da caverna. Não vai ser simples, não vai ser fácil. Talvez a simbologia para a dor e para a dificuldade que isso traz. Compreender as coisas para além do senso comum pode trazer uma espécie de incômodo por parte de quem está aprendendo. Quando está relatado que as vistas dele doem, isso também é um símbolo de que ele está acostumando o seu olhar para uma realidade totalmente diferente daquela das sombras. E aí ele consegue enxergar aos poucos, a vista dele vai se acostumando aos poucos a essa realidade diferente daquele que ele vivia. E então ele se liberta e consegue perceber a grandiosidade que existe nas coisas. E então ele se sente sozinho, né? Ele se sente distante, ele se sente mal porque ele acha que as pessoas deveriam aprender sobre o que ele aprendeu. Ele teve um percurso, ele teve uma caminhada, ele adquiriu um repertório diferente e mais elaborado. Então ele retorna à caverna com a intenção de tentar mostrar que a vida vai além daquela percepção, a vida vai além daquele senso, a vida vai além daquele senso comum na qual as pessoas estão acostumadas no mundo da escuridão e das sombras, metaforicamente falando. E então, eis a ameaça que ele sofre, que também, muitas vezes, dependendo do assunto, né, que a gente trata, é um símbolo de risco com a morte. E é claro que a gente está se referindo sim à morte física, mas não só a morte física, mas também a morte simbólica. Ou não a morte física do corpo, mas a morte de pequenas ideias que existiam antes dentro da pessoa que se libertou e agora já não existe mais. Muito bem, então esse é o mito da caverna. E é a partir do mito da caverna que eu escolhi para começar esse curso de introdução à filosofia. Bastante provocadora essa história, não é? Muito bem, é um clássico nas aulas de filosofia e tal, imprescindível de ser lido. E então, retomando, a gente espera aqui não formar filósofos,
mas sim despertar novas reflexões, quem sabe despertar vocação de pessoas, aprimorar isso tudo, enxergar os termos que vão passar por aqui e não ficar numa abstração louca, né? Mas tentar trazer isso para o cotidiano para que isso tudo faça sentido, porque senão, filosofia para quê, não é? Muito bem, valeu, é isso e até a próxima. Tchau, tchau.